Todos nós somos egressos do século passado, né? Século XX, que tem muitos legados, muitos, positivos e negativos, como não poderia deixar de ser. Mas eu gostaria de destacar o fato de que no século passado a nossa espécie se deu conta do risco de colapso ou de ruptura no micro e no macro. Risco de colapso e ruptura dos indivíduos a partir da constatação de que o fenômeno do suicídio ocorre numa escala que determina, e isso continua no século XXI, o status de problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Essa é uma constatação do século XX. Permanece no século XXI. E que também no século XX, pela primeira vez na história da humanidade, tivemos a clareza de um diagnóstico muito bem fundamentado, lastreado em muitos dados, muita pesquisa, sobre o risco de um colapso nos ecossistemas que provém a humanidade de água, terra fértil e ar. Portanto, nós estamos vivendo um período muito curioso e interessante de, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, o risco de esgarçamento, de ruptura, de colapso. E como já foi dito aqui, ao que parece, temos muitas evidências de que uma crise que é individual guarda relação com uma crise que é coletiva. Elas estão umbilicalmente interligadas. Ainda que a gente não tenha, me parece, ainda suficiente massa crítica para que isso seja vulgarizado e pensado, determinando políticas públicas de enfrentamento de problemas que não são isolados um do outro. Eu sou profissional de comunicação, trabalho com palavras, escrita ou falada. E é curioso como as palavras novas, os neologismos, surgem a partir de uma demanda da gente nominar aquilo que é novo e que precisa ter uma nova categoria de apresentação vernacular. A gente precisa batizar algo que nos parece novo. E nesse território do suicídio e do ecocídio, nós também temos palavrinhas novas do século passado, mais ou menos no mesmo período histórico. É curioso isso. A expressão meio ambiente surge na Alemanha na década de 1920, mais ou menos, Umwelt. Aí alguém vai dizer, ué, não existia meio ambiente antes de 1920? Claro que existia. Por que tivemos a demanda de nominar meio ambiente? Porque passou a ser uma questão civilizatória, prestar atenção no around, naquilo que está à volta de, em torno de. Dado que depois da Revolução Industrial a gente começou a depredar, devastar e destruir numa escala monumental o quê? O meio em que estamos inseridos. Precisamos nominar o meio. A palavra depressão é da década de 1930. Aí alguém vai dizer, mas não tinha depressão antes? Não, depressão existe desde Luzia e antes de Luzia, Lucy. Não estou dizendo que começou com as meninas, não. Estou dizendo que é antigo o problema da depressão. Entretanto, não havia esse nome. Não havia clareza da gravidade desse quadro complexo. Até hoje não é tão fácil ou simples diagnosticar depressão, mas não é a melancolia da antiga Grécia. Não é um estado de tristeza. Hashtag outra coisa. Depressão. Então, de lá para cá, e isso é um privilégio da nossa espécie, e isso serve de alento para a gente dizer, opa, estamos numa rota interessante de diagnóstico, de investigação desses problemas no micro e no macro, e, obviamente, onde há informação qualificada, nós nos municiamos de ferramentas interessantes para quê? Para corrigir o rumo e para fazer o que precisa ser feito no sentido de estancar a sangria dessa dor individual e coletiva.